que dá certo no Brasil, em alguns lugares do mundo? O que dá certo é você falar sobre a vida do outro. Então, seja num Big Brother, seja num programa como o da Atena, que é um bom programa por sinal, mas a gente vê mais coisa ruim do que coisa boa. Agora, especificamente falando do Big Brother, a pessoa para assistir o Big Brother, tem que estar um nível mental diferente. No sentido de que, acredito eu que a vida da pessoa deve ser vou falar uma expressão aqui, uma merda tão grande. E como ele quer compensar aquilo que ele é, ou aquilo que ele vibra, ou aquilo que ele traz dentro de si, ele busca exatamente ver aquele que está pior que ele. Isso daí é uma lei de compensação. Mas tirando aquele que está com a vida ruim, e muitas vezes ele é atraído muito mais pela catástrofe do que pelas coisas boas, é porque a gente vive nesse ciclo. Você vai ver uma reportagem onde estão falando de coisas boas, de ajuda a alguém, né? Isso não chama tanto atenção quanto você falar de um acidente, de um desastre, ou de algo terrível que esteja acontecendo com uma pessoa famosa que foi sequestrada, que foi assaltada. Então isso daí é a frequência do mundo, né? Então a gente vive isso o tempo todo. E isso é lógico que a gente tem que observar também aquilo que a gente vive internamente, porque eu também passo a me observar. Aquilo que me chama mais atenção, tá? Então a gente tem que ter esse olhar. Porque tudo aquilo que você vibra, tudo aquilo que você pensa, é aquilo que você se torna. É aquilo que você passa a ser. Aí você vê tantas pessoas aí depressivas, não que não exista também a questão orgânica, tantas pessoas aí tristes com a sua vida ou infelizes de alguma maneira, mas o que ela tem buscado o tempo todo? O que ela vibra o tempo todo? Ou o que chama mais atenção? Porque a gente passa a ver que a gente está numa frequência ruim quando o que mais nos chama atenção é aquilo que não é bom. Aí você percebe que a sua frequência não está legal. Aí você vê quantas pessoas que dão likes nas coisas que estão aí acontecendo, bombando, e coisas que são terríveis. Milhares de pessoas. Aí quando você passa uma mensagem de luz, paz, elevação, não que não haja aquele que vai fazer isto, que vai dar o seu like, mas é muito inferior à quantidade de pessoas que deu like nas informações de cunho catastrófico. Então isso daí a gente vê como é que está a mente do ser humano. E é lógico que são frequências, são níveis de frequência. E isso daí eu tenho falado o tempo todo, né? Sempre, principalmente aqueles que buscam religião, ainda falo que religião ainda é uma maneira de aprisionar a pessoa. Enquanto na Umbanda ainda há algo que seja libertador, porque não tem preconceito, mas ainda existem vários picaretas no meio das coisas todas. Então a gente tem que estar sempre antenado naquilo que é positivo. Para quem vai buscar espiritualidade, procura ver a vida da pessoa como é que tá. Porque às vezes a vida da pessoa tá uma merda, vamos colocar assim, e a pessoa não percebe que ela tá indo naquela frequência. Aí voltamos na questão da frequência. Às vezes a pessoa busca uma pessoa porque ela tá naquela frequência. Ela não está querendo se elevar, ela quer estar naquela frequência ou que alguém que esteja ainda abaixo dela, para que ela possa se sobrepor ainda a outra pessoa, porque as pessoas querem se sobrepor aos outros. Não querem caminhar junto, não quer dar força um para o outro, quer se sobrepor. Porque isso é terrível no nosso mundo. A questão do estar ao lado, de estar bem e tudo mais, são poucas as pessoas que querem ver você bem. São poucas as pessoas que torcem pela sua vitória. Porque se você tiver derrotado, a pessoa vai ficar feliz. Ela quer estar perto de você para ver a sua derrota. Olha como é que está a frequência do ser humano. Porque aquele cara que vai ver o Big Brother, aquele cara que gosta da catástrofe, ele está nessa frequência. Ele não percebe, mas ele está naquela frequência. E é isso que eu quero passar para vocês hoje.